Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo novamente ao canal Astrolivre. Hoje eu vou falar desse software aqui chamado Astap, tá? Ele é um software que faz empilhamento também e esse software está disponível tanto para Windows quanto para Linux, tá? Me inspirei nesse vídeo porque um youtuber ele fez um vídeo comparando, né, vários softwares de empilhamento, o Deep Sky Stacker, o Sequator, o Sirio, o PixInsight, e no meio tava o Astap. E o Astap, na concepção dele, tava com uma nota muito boa. Então eu falei, vamos testar o Astap, vamos ver o quão bom ele é realmente, né? Então o interessante do Astap é que ele é software livre, está disponível tanto para Windows, Linux, macOS, tá? Talvez vocês possam já conhecer o software, porque ele quem faz guiding, né, com a câmera, precisa de um software que faça um plate solve do céu, né? Ele se localize no céu e o WhatsApp é muito rápido, muito eficiente em fazer essa localização. Então, talvez vocês já conheçam o WhatsApp como plate solver, mas hoje eu vou estar falando aqui do WhatsApp como um programa de empilhamento, tá? Beleza. Bom, tem aqui a documentação dele, né? Se você clicar aqui, é a mesma coisa que você dar um scroll aqui na página, tá? E aí tem como você fazer as operações, tá? Bom, eu vou tentar passar rapidamente o que eu aprendi e como fazer um empilhamento rápido nele, tá? Então, a primeira coisa é a gente abrir aqui o Astap, tá? E aí eu vou navegar até a pasta. Perdão. Primeiro você vai clicar aqui em Stack, tá? E aí ele vai abrir o menu de Stack, tá? Então, o menu aqui dele, ele é bem, acho que bem tranquilo, tá? A única configuração que eu acho que talvez vocês precisem fazer, se a gente for aqui no menu de, deixa eu ver, alinhamento, a gente deixa nessa opção aqui, Star Alignment, tá? Que é o solver interno dele, tá? Ele tem como fazer um solver mais elaborado. Aqui também dá para fazer mosaico, mas a gente vai usar esse daqui, Star Alignment, tá? Se não tiver selecionado, a gente seleciona, tá? Bom, então para adicionar os arquivos, é só você ir aqui Browse, tá? E aí aqui eu vou escolher os mesmos arquivos daquela Orion que eu empilhei nos dois vídeos atrás, tá? Então, por exemplo, para Light Frames, eu vou navegar aqui até a pasta Light, vou selecionar todo mundo, e aí ele vai analisar. E aí ele faz igual no Sirius. Se eu clicar aqui analisar e organizar, ele vai converter esses arquivos RAW para arquivo .fits, tá? E eu gosto de marcar essa opção aqui, ó, depois de analisar, retirar as piores imagens, tá? E aí ele vai demorar um tempinho. Aqui vamos ver aqui, acho que aqui algum fator de empilhamento, eu não mexi nisso, deixei. Tá, então vamos ver aqui quantas imagens tem. Tem 89. Tá, então a gente vai fazer isso para todos os arquivos. Então, para os darks a gente vai fazer a mesma coisa. Até passar a lista aqui do dark, do flat a gente vai fazer a mesma coisa. E flat dark aqui é os bias, tá? Ou flat dark se você tiver flat dark. E depois para empilhar vai ser esse menuzinho aqui de stack. O interessante aqui que dá para fazer nesse programa é que se você fizer muitos darks, você consegue agregar os darks ou por exposição. Então ele vai combinar os, a exposição dos darks com a exposição dos lights. Ele vai ver, esse daqui foi 40 segundos, esse daqui foi 30, e aí ele vai combinar devido a essa exposição.
O que eu acho mais interessante, ele vai você marcar aqui, classificar por temperatura, ele vai pegar os darks que têm a mesma temperatura dos seus lights, e aí ele só vai usar os darks que têm a mesma temperatura do seu light, tá? Então, para cada light, se o light tiver, para cada light frame que tiver uma temperatura diferente, ele vai usar um grupo de darks diferentes, tá? Então, é bom ter bastante dark, que aí você consegue ter uma estatística melhor, né? Então, vou mostrar aqui também quando aparecer os darks, tá? Então, como vocês podem ver, depois dele fazer a conversão, ele vai dando uma notinha aqui para cada arquivo, tá? Então, ele tem esse parâmetro HFD, que eu ainda não consegui descobrir o que que é. Tem esse padrão qualidade, background é o ruído de fundo da sua foto, star level é quantas estrelas, vamos dizer, ele achou, sharpness é quão nítido está a sua estrela, aqui ele mostra a exposição, aqui ele mostra a temperatura que foi tirada esse light frame, tá? Então isso é bem interessante, tá? Só passando aqui rapidamente, se a gente volta aqui na documentação e vê aqui How to Exclude Poor Images, então como excluir as imagens ruins, tá? Então ele fala aqui que esse HFD quanto mais baixo melhor, tá? Qualidade da imagem, quanto mais alto melhor. Star level, quanto mais alto melhor. Background é o ruído de fundo, então quanto menor melhor. E sharpness, né, nitidez, quanto menor melhor. Quanto menor melhor. Mas, né, eu não tenho selecionado aqui por ele, eu tenho simplesmente marcado essa opção aqui e ele já vai cortando os frames que estão ruins. Mas por exemplo, esse daqui tá com uma setinha para baixo, tá vendo? Então provavelmente essa imagem aqui não tá muito boa. Então se quiser, bom, essa que ele tirou, né? Mas pode ser que tenha várias imagens assim com mãozinha para baixo e você pode tirar manualmente também, tá? Então vamos adicionar agora os darks. Isso aqui foram os lights, vamos adicionar os darks. Browse. Aqui a gente vê os arquivos que ele gera, tá? Então vamos adicionar os darks. Eu só tenho 10 darks. E aí analisar. Tá? Aí aqui a gente pode ver aquele negócio que eu falei, por exemplo, ó, esse Dark foi tirado numa exposição 39 segundos com uma temperatura de 20. Então, se eu marcar essa opção aqui, por exemplo, de temperatura, e ele só vai combinar esse Dark de 20 com os lights que tem 20, né? No caso aqui, nem sei se tem algum light com 20 segundos. Tá? Então, ele só combinaria esse light com aquele Dark. E a mesma coisa, a mesma lógica para os outros. Então, por exemplo, estou vendo aqui que tem um monte que está em 23 segundos, tá vendo? E aí ele iria combinar esses de 23 com os de 23. Como eu tenho poucos darks, eu não vou marcar essa opção, tá? Mas vocês poderiam marcar essa opção aqui se vocês tiverem um número maior de darks. E aí, né, vai aquela pergunta, quantos darks eu tenho que fazer? Bom, imagina que você está usando uma DSLR, né, que você não controla a temperatura. Então, se para cada temperatura dessa tivesse pelo menos uns 10 darks, ia ser o ideal. Então, tem que ter bastante dark, né? 50, 60 darks para ter uma boa variedade. O ideal é fazer os darks, né, depois que você fez os lights, tá? Então, flat frames, volto aqui na pasta, flats, pá, flat eu tenho um monte, tá? Analisar. Aqui eu acho que é para se você tiver imagem de filtro, né? Filtro L, filtro G, filtro R, né? Se eu usar a câmera mono e tiver filtro, você pode marcar aqui também que ele vai saber empilhar somente os que estão na mesma categoria, tá?
E se eu quiser empilhar diferentes objetos também, acho que ele vai olhar pelo nome do arquivo, né? E ele pode empilhar, tipo, vários empilhamentos de vários objetos que você fez. Por exemplo, você fez um mosaico, né? Pode ser que se eles estiverem com nome diferente, aí você consegue compactar tudo, tá? Aqui então são os flats. A gente vê que os flats já não tem essas. Só tem o background, não tem as outras coisas muito bem, né? Tem exposure e temperature. Então, por exemplo, esse flat aqui que eu tirei foi de 10 segundos, tá? Não sei, acho que 10. Bom, enfim, esse flat foi 10 segundos. Então, o que que é um flat dark? É um dark de 10 segundos que iria combinar com esse flat aqui para reduzir esse, essa exposição desse flat. Então, esse flat está com uma exposição muito alta, aí eu vou precisar de um dark para ele. No caso, eu não fiz isso, tá? Eu não usei flat darks. Mas esse mesmo menu aqui é o menu onde você coloca os bias, tá? Então, vou colocar os bias também. Analisar, para ele poder gerar, né, os arquivos fits. Esse software aqui também tem outras opções, né? Live Stacking, Pixel Math, mas eu nunca usei essas opções, tá? Tem um Blink também. O Blink é, se você quiser, é ruim que você tem que adicionar as fotos aqui e aí você, quando você adicionar a foto aqui, ele vai gerar uma visualização da foto e aí você consegue passar rapidamente sobre as fotos para ver se tem um, não sei, uma nuvem, um satélite, alguma distorção na foto e a foto é ruim que você queira tirar, tá? Bom, já temos todos os nossos arquivos. Aí, então, light, darks, flats, flat darks e o bias. E aqui o método de empilhamento, tá? Então, o método de empilhamento normalmente eu uso o Sigma Clip Average, tá? Esse é bom para remover, se tiver satélite, alguma coisa, ele consegue dar uma eliminada nesses rastros, tá? Ahn, aqui Aqui é bom marcar, se você tirou foto com câmera colorida, você deixa aqui marcado e ele vai fazer o debyer dessa imagem, tá? Aqui ele tem um alto level que eu particularmente não achei bom, então alguns empilhamentos que eu testei com esse alto levels e esse normalize aqui não deu muito certo não, tá? Então eu desmarquei essas três opções e eu tive melhores resultados no empilhamento, tá? Aqui esses dois parâmetros eu deixei padrão, como a gente não está usando filtro, não precisa olhar aqui nem nada aqui, tá? E aí, que nem eu falei, essas duas opções aqui eu deixei desmarcado, mas você pode, se tiver bastante dark, eu recomendo fortemente usar dark temperature, tá? E aí é só mandar empilhar, tá? Ahn, é o, em- bom, ele está fazendo a calibração aqui dos frames, ele vai fazer o empilhamento, tá? E aqui tem um processo total, tá? Aqui em cima fica qual que é o progresso. O que mais? Diferentemente do Sírio, então ele gerou os arquivos fits tanto para os lights, para os darks, para os bias, para os flats, tá? Mas esse é o único arquivo que ele vai gerar mesmo, tá? Então, não sei se ele gera algum arquivo temporário que ele não mostra, mas ele não fica gerando aquele monte de arquivo igual o Sírio, né? O Sírio gera a conversão de cada um dos quatro frames, depois ele gera os frames pré-processados, né, os frames com a calibração, depois ele gera mais um monte de arquivo que são os frames alinhados, registrados, né, depois que ele faz o empilhamento. Então,
Astap, ele, acho que ele só gera cada um desses arquivos fits e aí depois ele gera o arquivo final, tá? Então, ainda está em 17%, eu vou pausar o vídeo e volto aqui quando acabar o ampliamento. Bom, então o stack aqui acabou, tá? Ele fala que aonde que foi o lugar que ele salvou. Eu não sei se tem como configurar em algum lugar, mas normalmente ele salva na mesma pasta do Light, tá? Então, se a gente for aqui em Lights, a gente vai ver aqui, né, os lights que foram convertidos e aqui está o arquivo final que ele empilhou, tá? Vou abrir ele rapidamente aqui no Serial, para a gente dar uma olhada. Auto Stretch, então aqui as cores ficaram meio zoadas, mas só a gente arrumar depois, tá? É, no geral, eu gostei da qualidade, eu achei que ele deu um pouco melhor com ruído. Algum, uns problemas que eu tive com ele é que às vezes ele dá uma estourada nas estrelas, ainda não consegui corrigir completamente isso, tá? Mas bom, só pra gente ter uma comparação aqui rapidamente, esse daqui então é um arquivo que eu já tinha empilhado, tá? É basicamente o mesmo arquivo. Eu vou abrir aquele no Serial, tá? E aqui eu já tinha, esse arquivo especial, eu já tinha passado uma extração de fundo e remover ruído verde, tá? E aqui eu vou abrir um outro também, que eu fiz a mesma coisa também no Serial, tá? Então vamos abrir. Só que esse empilhamento aqui foi um empilhamento feito no Serial, então para a gente poder comparar os dois, tá? Então eu vou dar um auto stretch aqui. Então, esse daqui foi feito no Serial, tá? E esse daqui foi feito no Astap, tá? Estou dando auto stretch aqui do próprio Serial só para ver a diferença. Então, vamos ver, ó, Astap e Serial, tá? Então, eu não consegui. Bom, notei algumas diferenças, né? Eu achei que o do Astap ele, ele trabalhou melhor o fundo da imagem, tá? Então, achei que o fundo da imagem ficou melhor. Ele fez um trabalho melhor também com os flats, tá? O do Serial, ele, se eu exagerar um pouco aqui, o do Serial tem uma transição meio estranha aqui gerada dos flats, tá? Vamos ver o do Astap. Do Astap tá um pouquinho melhor do que o do Serial, tá? Claro que aqui tem o background extraction que eu fiz, né? A extração de fundo que pode ter afetado um pouco também as coisas, mas eu gostei um pouco mais do resultado do Astap do que o do Serial. Em relação às estrelas, então, por exemplo, vamos dar um zoom aqui na nebulosa. Então, esse é o Astap, esse é o Sírio. Eu também achei que o Astap ele fez um trabalho melhor com relação ao ruído da foto, tá? Então, aqui eu achei que o ruído dele ficou um pouco melhor do que o do Sírio, tá? É um pouco difícil julgar aqui pelas duas fotos, porque tem que dar uma olhada no histograma como é que tá, né? Vamos ver como é que tá os histogramas. Não consigo ver. Mas o ideal seria os histogramas estarem iguaizinhos, né? E aí a gente poderia fazer um cálculo melhor. Então vamos tentar fazer aqui, ó, rapidamente. Vou esticar um pouco essa foto. Aplicar. Estico mais, aplicar, estico mais. Tá, tô fazendo aquela regrinha que eu já deixei em vários vídeos. Então aqui eu dei uma esticada boa. E deixei o histograma mais ou menos aqui no centro, tá?
Vamos um negocinho um pouco mais certo. Tá. Clicar. Pronto. Pronto, histograma aqui bem no centro da segunda coluna. Vou clicar. Esse foi o do Sírio. Vamos dar uma olhada no do Astap. Tá, então volto para linear, fazer o esticamento aqui só para a gente ter uma ideia. Que eu reparei também que no Astap eu preciso esticar um pouco mais, então pode ser que eu não sei se o arquivo dele está em 64 bits, alguma coisa assim. Tá, então, por exemplo, eu já não consegui deixar igual, né? Mas vamos ver aqui. Esse é o histograma do Astap, esse é o histograma do Sírio, tá? Então ficou parecido, tá? Né? E a gente vê, eu pelo menos acho que o Astap trabalhou bem melhor o fundo, né? Eu consigo esticar mais a imagem sem trazer tanto ruído assim, tá? Então essa foi uma comparação. Uma outra coisa que eu reparei aqui, acho que não dá pra ver agora, mas no Círio às vezes aparece um pouco mais de aberração cromática do que no Astap, tá? Então o Astap fez um trabalho, achei um trabalho melhor. Até que não, né? Aqui tá bem parecido com relação à aberração cromática, tá? Mas o ruído do fundo aqui a gente consegue ver claramente que o do Astap parece um pouco melhor, tá? Bom, então essa foi uma comparação, né? Só pra gente fazer um teste, né? E, e aí vocês podem tentar aí nas fotos de vocês e deixa o resultado aí no comentário, tá? Pra gente poder estar trocando informação, né? Pra gente melhorar as nossas astrofotografias, tá bom? Tem o modo mosaico também, talvez se eu conseguir alguma captura que eu precise fazer mosaico, talvez eu faça um mosaico aqui no Astap também para testar, tá? Então é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo e bons estudos aí.